Agora tudo sobre o Mengão e do treinador Domi, que já sabe a importância de vencer no Flamengo. É importante começo a ganhar, especialmente para novo técnico. Tienes que tentar convencer a teus jogadores que tienes que estar muy atento con todo, porque todos los equipos quieren ganar a Flamengo, es normal, es el campeón, es el vencedor. Domi já deu o recado. O mais difícil para uma equipe vencedora é voltar a ganhar. E o Flamengo viaja nesta terça-feira para Goiânia em busca da vitória sobre o Atlético Goianiense. Além de força máxima na equipe, investimento alto nos protocolos de saúde. Segundo informações do portal Globoesporte.com, o clube terá aviões fretados, quartos individuais para os atletas, ônibus higienizados e levará para todos os lugares uma máquina de testes rápidos para a Covid que custou R$100 mil. Todas as medidas elogiadas por Domi, que ficou impressionado e comparou aos grandes da Europa. Na tarde desta segunda, treino regenerativo para os atletas titulares na partida contra o Galo. E restante do elenco no gramado, sob o comando, é claro, do novo treinador, que sabe o peso da vitória. Eu estou acostumado a jogar grandes jogos com grandes equipos, eu tenho experiência. Quando você não ganha, a gente critica, mas é normal, eu tenho que aceitar tudo isso. Quando ganhamos, tenho a razão. Muito bem, ele tem que saber realmente a importância, sentiu como é a pressão, não vencer no Flamengo, não importa se é estreia, se é meio de campeonato, ainda mais na situação que vinha o Flamengo, vencendo tudo. Eu já posso chamar meus amigos, eles já estão por aqui. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Ô, Felipe, ele já sentiu como é difícil perder com o Mengão, né? Não pode dar mole, né, Fernanda? Nenhum dos fatores que a gente falar aqui estava parado há muito tempo. Isso não interessa, sabe? O que interessa é bola na rede, é vencer. E ele vai ser cobrado. Se o Flamengo perder, ele vai ser cobrado. A sombra do Jesus ainda está por ali. Não só do Jesus, mas um time vencedor. Então não vai ser fácil lidar com essa situação. Né, Rogério? Não é a sombra, é o eclipse do Jesus. Porque é um negócio que é um eclipse total. Não, e ele é um cara muito tranquilo, né? Muito diferente do Jesus ali na beira do gramado. Ele parece até um padre, Fernanda. E nós sabemos cá com aquela fala mansa. Então ele tá perto de Jesus, né? Exatamente. Tem aquela pegada. Deixa ele estar, né? Entendi. Esse é o mais importante. Ô, Casimiro, e aí ele vê que precisa vencer sempre. Vem de um campeonato, uma competição que, obviamente, a cobrança era bem menor, que lá em Nova York a gente sabe que ninguém cobra futebol igual o brasileiro cobra. Inclusive, Pedro Certezas, se o brasileiro cobrasse os políticos como cobram os jogadores de futebol, nosso país estaria bem melhor. Noruega. Se tivesse a torcida jovem do Senado, esquece. Só que não... Votar direito. Não tem como, né? Os caras já se estressam com futebol, imagina o Senado, meu Deus do céu. Ô, Casimiro, e aí a gente vê que ele vem de cenários muito diferentes. A gente entende, joga confete, coloca o cara lá no pedestal. Poxa, ele foi auxiliar do Pepe Guardiola, 11 anos, sabe muito. Mas o futebol brasileiro é um cadinho diferente, né, Casimiro? Exatamente. Um cadinho não, né? Totalmente diferente. Não tem essa... vamos esperar o projeto, vamos esperar o cara dar certo. Não tem jeito. Aconteceu no Santos com o Gesualdo. Chegou, fez 10 jogos, pandemia, perdeu 4 jogadores por contrato, porque não pagava. E o Santos demitiu o cara. Tipo assim, eu vou identificar que o problema é o técnico. Eu não estou pagando salário, 4 jogadores saíram na justiça, tá tendo uma pandemia. Irmão, acho que a culpa é tua, vai embora, rala. Não tem jeito. E a gente sabe que o futebol brasileiro é assim, né, Cazé? Qualquer coisa, a culpa é do técnico. O cara é muito bom, o cara trabalhou 20 anos com o Guardiola, o cara é europeu. Perdeu a primeira, vai se perder a segunda, se empatar, se começar... Se o torcedor do Flamengo sentir que o cara não deu liga, vai começar uma cobrança muito forte. E a gente sabe como a torcida do Flamengo é. E agora eles estão, de fato, em outro patamar. O Jorge Jesus subiu o sarrafo de uma forma bizarra, onde a derrota virou algo estranho, né?
Isso é inacreditável. E agora, quer dizer, a decisão... Desculpa, Pedro, a decisão é dele. Ele não é mais o cara que aconselha, que fica ali, ó, eu acho que você pode... Não, ele tem que tomar a decisão sozinho. É muito difícil quando uma derrota vira algo estranho para um clube. Essa é a situação do Flamengo hoje. Olha a situação do Flamengo hoje, presta atenção. O Jorge Jesus, ele tem mais título do que derrota. Pedro Certezas, ele nunca perdeu no Maracanã. E quando vem qualquer outro treinador que nem tinha o nome ainda, aí eu falo aqui, imprensa e rubro-negros, vocês vão precisar ter paciência. Porque o Jesus ficou algo meio divino mesmo à frente, não só do Flamengo, como na história do futebol brasileiro. Só o Santos do Pelé venceu um brasileiro e uma Libertadores na mesma temporada. Não é fácil, Pedro Certezas. Graças a Deus aí que Jesus mudou esses costumes, que o nome mudou esses costumes de perder no Maracanã, coisa linda, sempre mexendo, sempre mudando um pouquinho, é até bom de ver, mas, cara, é como eu falei, cara, é o eclipse. Eu acho que parece com devidas proporções o que acontece com São Paulo, que o Rogério Ceni sai e pode vir qualquer goleiro, vai ser comparado e vai ser difícil pro goleiro, porque o cara tem uma sombra ali que é muito difícil o cara chegar perto. E o Casemiro falou que é uma coisa bizarra, né, cara? Porque a torcida do Flamengo, não só do Flamengo, a torcida brasileira, de forma geral, não tá acostumado com o jeito europeu. Tanto é que quando o Flamengo tava lá pagando dívida, se reestruturando, foram anos, abre aspas, difíceis aí, que alguns vexaram, mas tava se reestruturando para chegar onde chegou. E tinha uma galera que falava, nós não somos banco, a gente não quer... Planilha. Eu quero dívida e título, interessa de dívida, porque o brasileiro, a torcida brasileira, e eu me incluo também nisso, não vou falar que eles e eu, deve ser assim, se o Botafogo começar a pagar dívida e não ganhar título, é porque eu já tô mais acostumado a não ganhar título. Mas é isso, cara, a pessoa não entende que daqui a 5 anos vai mudar completamente. Mas para chegar até lá, tem que caminhar. Você vê, por exemplo, o Arsène Wenger no Arsenal, anos, o Alex Ferguson no Manchester. Você 20 anos, sei lá, mais até. Né? É um projeto, né? Exato. Os caras perdiam e continuavam lá. O Ferguson ficou 5 anos sem ganhar um título. E é uma outra da história do United. A SA do Botafogo... A SA do Botafogo é uma coisa assim, falando de anos. Só que já tem gente impaciente, o negócio nem aconteceu ainda. É verdade. É muito bizarro, bizarro. O torcedor é muito passional. Você falou em Botafogo, a gente vai agora com as notícias do nosso fogão, Pedro Certezas, que faz sua estreia nesta quarta-feira no Brasileirão. Cadê? Eu não vivo de esperança, eu vivo de realidade. Pés no chão e cabeça no Brasileirão. O Botafogo teve o jogo da primeira rodada adiado devido à final do Campeonato Baiano e estreia nesta quarta-feira contra o Bragantino. O professor Paulo Autuori já declarou que o caminho será longo, árduo e difícil, mas é preciso ter comprometimento. Nós não vamos entrar em cada jogo para jogar bola, nós vamos entrar para jogar futebol de alta competição. Os jogadores têm que estar com um comprometimento muito grande, engajados naquilo que nós traçamos como estratégia, e para isso eles têm que acreditar. E o grande trabalho de um treinador é fazer com que o grupo de jogadores acredite. O atacante Pedro Raul, que foi diagnosticado com Covid-19, já está recuperado e retorna aos treinos nesta terça-feira, mas segue fora da estreia do Alvinegro. Luiz Fernando, Cícero também seguem na lista dos desfalques. Enquanto não estreia no campeonato, quem marca golaço fora das 4 linhas é o torcedor. O grupo Botafogo no Coração, através de uma vaquinha online, arrecadou alimentos para 63 cestas básicas serem entregues aos funcionários do clube. Pô, que legal. Um beijo para o pessoal do Botafogo no Coração. Isso é bacana demais, tá? Os funcionários precisam muito. Pedro, certeza, eles pagaram um pouco do salário ontem. Como é que ficou essa situação? Você sabe, Pedro? Cara, não sei, porque é uma coisa muito meio nebulosa ainda, né, cara? Porque a gente não é muito noticiado. Isso é noticiado quando, de fato, chega 4 meses sem pagar os funcionários. Mas o pessoal do Botafogo no Coração, eu acho muito bonito o que a torcida do Botafogo está fazendo nesse momento tão difícil, cara. Já não é a primeira vaquinha que acontece para pagar coisa para funcionário e tal. A gente percebe, porque a gente é Botafogo e muitas vezes a gente olha para os jogadores, olha para quem joga bola, olha para o dirigente, mas os funcionários são as pessoas que fazem o Botafogo ser o Botafogo, né? Exato. E é muito cruel o que a diretoria do Botafogo faz com funcionários. De novo, eu venho falar aqui, porque a gente já falou isso uma vez,
mas porque se a gente fala uma vez e para de falar, a situação não muda. Então, eu acho que é muito cruel preterir os funcionários aos jogadores que ganham bem e tal. Enfim, é triste, mas muito feliz com a iniciativa do Botafogo no coração. Uma galera, comecei a seguir no Twitter, os caras são brabos, pra quem quiser seguir, segue lá no Twitter, os caras fazem essas iniciativas muito legais. E pode confiar. E a porcentagem da Folha, Fernandinha, só pra dos falar, funcionários... se o pessoal vê aí o pessoal do Botafogo no coração fazendo uma outra campanha, pode confiar, porque chega direitinho no clube. Fala, Felipe. Não, que a porcentagem da Folha dos funcionários, deve ser muito pequena, perto do você sustentar um time de futebol, sabe? Então eu acho, sacanagem, sabe? Os caras precisam muito mais. Sabe qual que é a parada que eu acho que é até covarde das diretorias? Eles sabem que os funcionários não vão tomar a atitude que o jogador tomaria, que é entrar na justiça, que é sair. Eles sabem que o funcionário ama o clube, que é a vida do funcionário ali, que ele tá ali há 20, 25, 30 anos. Ele não vai sair dali para ir para outro lugar. Então ele fala assim, o cara, ele tá aqui há 30 anos, então deixa ele ficar mais um pouquinho sem salário, porque o cara aqui, ele não pode ficar sem, o jogador. E é triste, mas é a realidade. E a gente sabe que não é o melhor caminho, mas acontece muito dos jogadores chamarem os funcionários no canto e perguntarem se eles estão precisando de alguma coisa e ajudam financeiramente. E a gente não torna nunca isso público, mas posso falar de uma outra temporada, como por conta da pandemia eu estou frequentando menos o clube, então esses tchá-tchá-tchá de bastidores eu estou sem saber. Mas, por exemplo, na temporada passada, que já tinha problemas financeiros, o Diego Souza era esse cara que chamava os funcionários no canto e perguntavam se eles estavam precisando de alguma coisa. Por isso que é um cara que onde estiver eu sempre torço, porque como ser humano é um cara incrível. Um beijo pro Diego Souza, que não está assistindo a SBT Sport Rio agora. Oi. Um cara que fazia isso muito, isso aí é público, ele falava, já saiu... O Fred no Fluminense. Verdade. Ele por isso que ele era tão líder e tão ídolo bizarro de um clube. Porque ele falava, nós não vamos jogar até você pagar os caras. Não é para me pagar, não. Paga eles e aí você me paga. Porque ele corria pelo clube, não é pelo salário dele. Ele corria pelo clube, era muito maneiro. O Honda tem esse perfil e o Honda vai doar R$500 até o final do ano para um seguidor dele no Instagram. Muito legal, cara. Diariamente. Você que quer faturar R$500, siga o Honda no Instagram, porque tem negócio de 500 reais. E você quer faturar e precisa, né? Não é pra... Tem uma história de necessidade. Precisa do 500 reais. Não é pra fazer pool party na quarentena, não. É que você precisa mesmo. Ó, a gente falou ontem aqui sobre a partida adiada entre o Goiás e o São Paulo devido aos testes positivos da Covid-19. E agora, a gente vai com uma matéria para saber mais sobre esse assunto que ainda vai dar o que falar. Cadê? Não foi o início de Brasileirão como torcedores e jogadores esperavam. Os problemas começaram no sábado. Na Série C, testes de 12 jogadores do Imperatriz do Maranhão deram positivo para o novo coronavírus, antes do jogo contra o 13 da Paraíba, mandante da partida que foi adiada. Na Série B, o CSA foi a campo desfalcado de 9 jogadores, que também tiveram resultado positivo. Mesmo assim, venceu o Guarani por 1-0. Na Série A, o duelo entre São Paulo e Goiás, em Goiânia, foi adiado 15 minutos antes de começar. É que 10 atletas do time da casa estavam com Covid. Em todos os casos, o resultado da prova e da contraprova do teste para a Covid-19 chegou em cima da hora. As delegações visitantes já tinham viajado de avião e de ônibus para os locais da partida. Um risco desnecessário, que, na opinião de especialistas, poderia ter sido evitado. Tem algumas particularidades que a CBF não lançou mão no momento que fez o seu protocolo. Me pareceu muito mais algo para dar andamento ao processo, para a execução do campeonato, que propriamente um estudo, uma coisa pavimentada, estruturada, para que a competição começasse com mais segurança. Pelo protocolo da CBF, os jogadores têm que ser testados 3 dias antes de cada partida. Quem tiver resultado positivo deve ser afastado e colocado em quarentena. Mas até que o resultado seja conhecido, atletas infectados podem ter convivido com outros sem saber que tinham o vírus. O infectologista Edmilson Migovski, da Universidade Federal do Rio, ressalta a necessidade de seguir as normas de segurança à risca. Protocolos de convivência bem estruturados evitam a transmissão do vírus entre as pessoas.
Eu observo fábricas, por exemplo, onde as pessoas trabalham confinadas em lugares, portanto, fechados, enclausurados, e que a transmissão não ocorre a ponto de ter 10 pessoas de uma hora só, uma vez só infectadas. Até agora, a testagem de todos os times das 4 séries estava concentrada em um único hospital. O Goiás só ficou sabendo do resultado 6 horas antes do jogo com o São Paulo. O presidente do clube criticou a logística da CBF. Nós tínhamos que ter esses exames, eles têm que ser comunicados ao clube com uma certa antecedência que faça com que o clube, às vezes, concentre apenas os jogadores que nós tenhamos a certeza que os exames deles estão negativos. Gente, eu fico assim, meio confusa, e eu não sei nem por onde começar esse assunto. Casimiro, vamos hoje com calma, porque ontem a gente falou com muita pressa, que a gente, quando tem que brigar, a gente briga. Eu falei isso ontem aqui. Quando tem que mostrar, jogar o confete, a gente joga. Em relação à Federação do Estado do Rio de Janeiro, a gente criticou muito aqui em relação à pressa que foi o retorno do Campeonato Carioca e o momento em que foi esse retorno. E eu não tiro a minha crítica, eu continuo achando que poderia ter sido algumas semanas depois, até esportivamente falando, porque você pensa até na questão física dos jogadores, foi muito rápido. Mas, em relação à Covid-19, à segurança e a tudo que envolve a pandemia, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, o Casimiro, marcou um golaço com o seu jogo seguro, que foi extremamente cumprido dentro da competição. Você concorda comigo, Casimiro? Eu concordo, assim, a gente foi contra a volta do Carioca na época que foi. Eu acho que hoje, no momento que a gente está vivendo, não deveria estar vendo futebol, porque as mortes não diminuíram, nada foi feito. Então a gente reclamou, mas na realidade, se voltasse antes ou depois, não mudava tanto, porque o número não diminuiu como a gente imaginava. O protocolo foi feito, foi bem feito, não teve nenhum caso de reinfecção, não teve nenhum caso de contágio entre times, de surto. Isso não houve no Rio de Janeiro. E agora a gente está vendo esse início do Brasileirão, que foi assinado por todos os clubes. Então, assim, o Botafogo não jogou, o Vasco não jogou. Por que não jogou? Todo mundo não assinou? Não deveria estar todo mundo pronto para o início do Brasileirão? Mas teve a final do Paulista. Não interessa. O Brasileiro não estava para começar dia 8? Então que comece dia 8. Então já tem 5 jogos atrasados. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com o Atlético Goianiense, que ontem testou 5 jogadores positivos. Mas o jogo é daqui a 2 dias. Vai jogar, vão se curar. E os outros jogadores estão infectados. Saiu uma informação agora que 90% do elenco do CSA está contaminado. E vai jogar amanhã contra a Chapecoense e não vai viajar. Não tem como jogar. Então, assim, o campeonato que estava previsto para terminar em fevereiro vai terminar em março, abril, sabe-se lá como. Um time. Imagina se o Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense, joga com jogadores que não estão em condições, os jogadores ficam doentes e o Flamengo perde rodadas. É um time que briga pelo título. Verdade, é inimaginável, porque não tem o protocolo do Brasileirão. A CBF não fez o protocolo. Olha a situação, Pedro, rapidinho com você, a situação do pessoal do Goiás. Quinta fazem o teste, e aí a CBF pede para fazer o teste de novo na sexta, porque por questão de amostra não se sentiram seguros. Fizeram um teste na sexta e no domingo eles recebem o resultado. Nesse tempo aí, os jogadores estavam lá, aqueles que testaram positivo. O teste serve para afastar quem testa positivo. É muito surreal, né, cara? Vamos colocar aqui, vamos falar a verdade. Se for parar de pensar, não era pra estar rolando futebol. Se for assim, friamente pensando, não era pra estar rolando, porque tá tendo uma pandemia ainda e tudo mais. Mas aí o futebol voltou, é um negócio, gira a economia e tudo mais, beleza. Voltou. Só que, cara, é o que o Casimiro falou. Era um campeonato que era pra acabar em fevereiro, e se mantiver, vai acabar em fevereiro. Em algum momento aí, vai ter jogo atrás de jogo, vai ser um negócio meio embaralhado, porque... Já diminuíram o espaço entre os jogos? Já diminuiu. Que não pode, assim, se você olhar a questão da medicina em relação aos jogadores, não pode, Felipe. E isso está acontecendo agora. Eu questionei aqui, Felipe, rapidinho pra gente fechar esse assunto, por que a CBF não sentou com todas as federações, mesmo que virtualmente, para combinar o retorno dos campeonatos regionais? Uma sede única. Exato. Ou não, ou enfim, mas que seja combinado. E por que agora a CBF, que falou que os regionais serviam para ser um teste para o brasileiro,
Porque se já não funcionou no Rio de Janeiro, aqui no Carioca, a gente não teve surto de nada por aqui, por que não telefona para a Federação do Rio, pega umas dicas em relação ao protocolo Jogo Seguro, Felipe? Tudo tinha que ser melhor alinhado, né? Entre as federações, entre a CBF. Parece que agora vão testar todo o elenco, não só os que foram relacionados para o jogo. Tem que haver teste o tempo todo. E é uma responsabilidade também dos jogadores. Os jogadores recebem, né, dos seus clubes, né? Eles são funcionários. E se tem um protocolo, se está tendo uma competição, eles também precisam ser responsáveis em certas atitudes que eles tomam. Exato. Então, isso daí ainda vai dar muito pano para manga. A gente espera que aconteça o campeonato e que não tenha maior problema. E o jogo adiado foi bem adiado. Muito bem, Felipe. Agora a gente vai ao vivo. Olha que legal. O Carlos Felipe Zanata é um dos fundadores do projeto Cara Virada, de onde saiu o Patrick de Paula, o menino que está arrebentando lá no Palmeiras. A gente tem um VTzinho, a gente vai direto. Tá aqui, ó. Zanata, olha, seja bem-vindo ao SBT Sport Rio. A gente fala Palmeiras, a gente fala Patrick, pensa, o cara tá lá de São Paulo falando. Não. É do Rio de Janeiro, não é isso? Do Rio de Janeiro, exatamente. Boa tarde a todos. Um orgulho muito grande quando a gente resolve falar do Patrick. É a primeira vez de agradecer já de antemão pela oportunidade que vocês estão nos dando de falar a respeito de tudo isso, falar de sendo muito feliz. Então, aqui do Rio, ele é genuíno. Esteve por aqui, onde fez teste dos 4 grandes, foi aproveitado, enfim, foi para São Paulo para poder aparecer para o Brasil. Mas a felicidade nossa é enorme, tudo isso que está acontecendo. Olha, a gente vai resolver restabelecer o contato, mas antes da gente restabelecer, eu já vou contando uma história que ele vai contar melhor. O Zanata vai contar melhor pra gente. Mas ele o Patrick de Paula bate o último pênalti pro Palmeiras ser campeão em cima do Corinthians. Pensa, Campeonato Paulista, Corinthians, maior rival do Palmeiras, uma responsabilidade enorme pro menino, que é um menino, né, 20 anos, 19 anos, bater esse pênalti, e ele bate o último pênalti pro Palmeiras ser campeão. Ô Casimiro, a categoria com que ele bate, a frieza com que ele bate, chama muita atenção. E aí, o Zanata vai contar essa história pra gente. Porque o Patrick não batia esse pênalti desse jeito, não, né? Ele fazia uma dança, um negócio meio... né? E você chegou pra ele e falou assim, aqui não é Nutella não, aqui é a raiz. Como é que foi essa história, Zanata? Foi exatamente. Ele tinha o hábito, né, de ir pra bola, né? Vai me matar por isso. Mas ele tinha o hábito de ir para a bola, mas no estilo Neymar, aquela coisa de ir na frente, voltar, ir na frente. Então, uma vez eu parei para ele, eu brincava muito com ele, falava assim, filho, vem aqui, deixa papai te explicar uma coisa. Você bate muito forte na bola, você bate muito bem na bola. Então, entra na bola, sem dancinha, entra na bola, finaliza, bate, seja falta, seja sem firula. Entra nela e bate, que ninguém pega, nunca perdeu nenhum pênalti. Falta, ele é exímio para ver de falta. A partir daí, ele passou a comprar todos os pênaltis sem firula, porque eu nunca havia perdido. Sim, mas vocês concordam comigo que ele vai, o estado de nervo, para nós que estamos acompanhando, a ideia é que ele não vai conseguir ter êxito naquela cobrança. Então, você entra no estádio, vamos dizer assim, Neymar é muito fora da curva. Ele sabe o que está fazendo, mesmo assim já perdeu vários pênaltis. O Zanata está explicando uma coisa que está dando uma falhada um pouco, mas o que ele está falando uma coisa interessante. Quando você escolhe bater um pênalti, porque a paradinha para o pênalti, ela foi proibida já tem alguns aninhos, aí uns 5 aninhos, se não me falha a memória, no futebol. Então você não pode botar o pé de apoio ao lado da bola, que aí é o momento que você vai bater o pênalti, e parar. No momento que você põe o pé de apoio ao lado da bola, você precisa executar o pênalti. E aí, os jogadores, Pedro, começaram a firular antes de colocar o pé de apoio ao lado da bola. Porque não pode mais essa paradinha. E o Neymar, ele faz muito essa dança. Ele joga o tronco pra frente, toca pra trás, corre. Na corrida, até a preparação pro pênalti, ele vai firulando. Só que pensa, você fazendo essa pausa para você mesmo como jogador, você vai ficar mais nervoso ainda. O Neymar é um ponto fora da curva, como o Zanata falou. O menino Patrick de Paula, que eu também acho que pode ser um ponto fora da curva, mas por enquanto ainda é um menino,
ele tem que ir direto na batida, Pedro Certezas. E foi isso que o grande professor Zanata falou. Cara, vai na boa, você bate bem, você bate forte, né, Pedro? O pessoal começou a fazer paradinha na corrida e não na batida, né? Porque a paradinha na batida, realmente, eu achava uma covardia com o goleiro, porque não dá, é demais, assim. Eu acho que a paradinha na corrida... Só que o Neymar fazendo qualquer coisa, eu já fico assim, meu irmão, é o Neymar, o que é isso? O pênalti, então, é só mais uma coisa que o Neymar faz de muito gênio. O Neymar é muito gênio. E, pô, eu entendo a cabeça do moleque de 15, 16 anos que quer imitar o Neymar, se espelha, eu entendo. Mas essa dica de falar, cara, tu bate bem, faz o simples, daqui a uns anos, quando tu tiver 400 gols, aí tu começa. Mas, pô, é uma dica de fato, porque o moleque mais novo, eu vejo muito jogo de melhores lances de categoria de base, né? E tem muito moleque que quer dar chapéu e quer imitar e já domina de letra que nem o Neymar. Então precisa de alguém falar assim, cara, faz o futebol moleque, a dedo pra cima até já meter nas pernas. Vamos segurar que eu quero. E o Casimiro, a gente olha a questão da importância do professor dele, né, do Zanata, que tem esse projeto aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, de chegar na hora certa, e aí é um formador, não só de um atleta e o que ele vai desempenhar dentro de campo, como uma peça na sociedade, o que ele vai ser fora dali. E, obviamente, Casimiro, o Patrick chegando lá e sendo profissional, está deixando muita esperança no coração de outros meninos que fazem parte desse projeto, né, Casimiro? Certamente. Esse ensinamento de ter a seriedade, de você ter personalidade, que é tão difícil hoje no futebol, né? Você vê um moleque com personalidade, um moleque que pede pra bater, igual o Luxemburgo falou, eu quero bater, eu posso bater o último pênalti, pode deixa que eu bato. A gente viu o Luan do Corinthians que não bateu e viu um moleque de 20 anos e falou, eu quero bater, deixa que eu bato. Casé, viu o vídeo do Cristiano Ronaldo chamando o time? Vem bater, você bate bem. Então, assim, isso é personalidade e isso vai além das 4 linhas. Porque quantos moleques não dão certo no projeto? Errado, deram certo, porque se formaram como homens, têm personalidade, aprenderam, isso é além do futebol. Então você ter personalidade, você não necessariamente precisa chamar atenção pela firula, você pode chamar atenção pela tua seriedade, pelo teu comprometimento, isso faz diferença também. E esse cuidado seu, Zanata, com ele e outros atletas, há 3 anos atrás o Patrick jogava a Taça das Favelas, não é isso? E aí bateu o pênalti da final do Campeonato Paulista? Não, então, aí toda a mídia, ela vem trabalhando, né, projetando isso de que ele saiu da Taça das Favelas, né? Saiu, ele não foi visto, não foi observado na Taça das Favelas, porque o cara virada nunca disputou uma Taça das Favelas, que nós não podemos. Então, aqui no Rio, são representados pelos nomes dos pais, entendeu? Então, o Patrick jogou, sim, Taça das Favelas, como todos os outros garotos que fazem parte do nosso projeto. Então, todos eles jogaram. Mas, digamos assim, a competição na qual ele foi visto e selecionado pelo Juarez Fischer, que chegou até nós, e teve todo aquele processo de que queriam levar ele no mesmo dia em que nós fomos campeões. Aí nós, não, vamos deixar ele comemorar o título, ao menos, que era ele e o Daniel. Entendeu? Então, ele foi visto no Amador da Capital, que é um campeonato promovido pela FERJ, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vê, a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de falar ao vivo, e aí para esclarecer realmente isso. Ele, obviamente, fez parte do projeto, ele chegou para a gente com 14 anos, e, Casimiro, essa maturidade, Pedro, essa maturidade, essa liderança, Senato, aí não fomos nós que trabalhamos, nós apenas lapidamos, nós ajudamos. Nosso trabalho de inclusão social através do esporte, então nós temos são muitos pais, que a gente pode dizer, do Patrick, que começou lá com o Wellington Peixe, aí fomos pessoas, o Cerezo, o coordenador, o Sidney, o Bruno, o Renato, enfim, toda a equipe de coordenadores com ele. Então, essa coisa de ocupar o espaço de maneira inteligente, essa coisa de se portar de maneira parecida com o que existe nos grandes clubes, a gente sempre implementou isso aqui. Porque vocês vão concordar comigo, um garoto com 17 anos, clube nenhum no país vai receber sem que ele tenha jogado em um outro clube, ter sido comprado.
Era a última oportunidade da vida dele, vamos dizer assim, em um grande clube. Então ele teria que trilhar por outras equipes menores para poder chegar, vamos dizer assim, a fazer a ter a projeção que ele tem hoje. Então todo esse cuidado de movimentação, de treinamento, de disciplina, porque nós temos uma série de pessoas envolvidas, incluindo assistente social, que no caso era o Hélio, para a gente fazer esse acompanhamento mesmo. Então o grande mérito no nosso trabalho foi trabalhar isso, porque quando ele chegou no Palmeiras, eu me lembro bem que uma semana depois, no WhatsApp, ele falou comigo: Zanata, é impressionante, tudo que nós treinamos aí no campo de reduzido, de posse de bola, de ocupação inteligente de espaço, a gente faz aqui no Palmeiras. Então, digamos assim, ele não sentiu essa diferença quando saiu daqui. E aí a gente vê... Que ajudou muito, teórico. Com o que o Zanata fala, a gente vê como é importante esses projetos, como eu falei, não só para formar dentro de campo, como fora dele também. Um golaço aí, parabéns ao Zanata, que criou esse projeto, que divulgou o Patrick. A gente fala que ele há pouco tempo jogava a Taça das Travelas, porque era o competição que ele jogava, mas ele foi criado aí no projeto do Zanata. Beijo pra você, Zanata, meninos, pra vocês. Todos vocês ficaram com a gente. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau!